pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos dos nossos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, vês que me ouve, Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei. Durante o mês de junho, a Igreja sempre celebra a festa do Sagrado Coração de Jesus. E é interessante que não há festa da Sagrada Inteligência de Jesus, ou nem sequer dos Sagrados Sentimentos de Jesus, ou da Sagrada Imaginação de Jesus, que poderia haver, mas não há. E com o passar dos séculos, foi ganhando-se em corpo na Igreja essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ao coração ferido de Nosso Senhor, né? Como relata o evangelista que presenciou assim mais de perto, que foi São João. Ele diz no seu evangelho: um dos soldados abriu o lado de Jesus com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Que maravilha, assim, o fato de saber que Jesus Cristo quis ter um coração como o nosso, né? Um coração de carne, um coração com sentimentos humanos. Se algo que reconforta assim, uma pessoa é se saber querida, saber amada por alguém, tratada com carinho, querida, né? Às vezes é muito duro, por exemplo, para um adolescente ou para uma adolescente pensar assim que não é querido por ninguém. E que mudança quando descobre que sim, é querido, é querida, né? Então, como motivação da vida, como sentido, né? E maior é a maravilha se o coração que nos ama é o coração do próprio Jesus Cristo. Ele nos ama, ele nos quer com um enorme carinho. O seu coração bate mais rápido quando ele pensa em nós. E pensa sempre, né? Isso aí dá um outro impulso assim para a vida cristã, para a luta espiritual. Saber-nos amados é o tipo de impulso mais forte assim que há. Interessante um livro que é história totalmente real, um poeta cubano que foi preso numa prisão política lá em Cuba. E ele, durante a estadia na prisão, ele se apaixona pela irmã de um outro preso. A irmã ia visitar o preso, eles se conheceram e os dois se apaixonaram. E ela prometeu que ia esperar para casar com ele quando ele saísse da prisão. Então o fato dele saber que havia uma pessoa que o amava e que o esperava para depois da prisão, fazia com que ele enfrentasse a fome, maus tratos, humilhações. Aquilo tinha uma razão de ser. Havia alguém que o amava, ele justificava o seu combate, vamos dizer assim, o seu enfrentar tudo aquilo, né? Então, para nós, para a vida cristã,
para a luta interior, para enfrentar aquilo que é desagradável, às vezes, né? Para persistir naquilo que às vezes que demora muito, que a gente está tendo dificuldade para que se dê, que se realize, né? Saber que é o amor que nos impulsiona, né? Cristo me ama, Ele espera isso de mim. Então, saber-nos amados pelo coração de Cristo faz com que a gente queira ter um coração semelhante ao dele. E é bom dizer, com frequência, que nós o amamos. E nós devemos pedir isso também frequentemente. Pedir na Santa Missa, Senhor, dá-me um coração como o vosso. Que o meu coração seja como o seu. E diz a liturgia, está na festa mesmo, o Sagrado Coração de Jesus, no prefácio, diz que no coração de Cristo há infinitos tesouros de amor. Tantos romances assim, infantos juvenis, eu li mais ou menos recentemente um que era Tom Sawyer, que as aventuras de Tom Sawyer, em que ele fala disso, né, de a descoberta de um tesouro, é o que move aquelas crianças, e saber que o coração de Cristo reserva infinitos tesouros de amor. É um coração inesgotável, isso nos reconforta. E Ele nos dá muitas mostras diárias disso. Mostras de carinho, de graças, de emoções, de bons exemplos, de ânimo, de alegrias. E por outro lado fica muito avivada assim, a ideia de que as ofensas dos seres humanos, né, as minhas, vão diretamente contra esse coração que nos ama. E surge então o desejo de desagravo, de pedir perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados, com uma espécie de necessidade imperiosa da alma, né? Tem que haver em nós realidades de desagravo, né? Às vezes ir ao sacrário só para isso, só para pedir perdão, né? Por nós e por todo mundo. As pequenas penitências que fazemos, né? E oferecemos por isso, com esse sentido. São José Maria, numa homilia sobre o Sagrado Coração, ele faz uma relação assim de textos da Escritura que mostra como, quando se fala do coração, se está falando da pessoa inteira. Leio: ao coração pertencem a alegria. Alegre-se o meu coração com teu auxílio. É um salmo. O arrependimento. Meu coração é como cera que se derrete dentro do meu peito. O louvor a Deus. Do meu coração brota formoso canto. A decisão necessária para ouvir o Senhor, meu coração está disposto. A vigília amorosa, eu durmo, mas meu coração vigia. E ainda a dúvida e o temor, não se perturbe o vosso coração, crede em mim. Como se vê, a Escritura atribui assim ao coração movimentos de todas as potências do homem, né? Inteligência, vontade, sentimentos, tudo. Por isso, aquilo que eu dizia no começo, outras festas não são necessárias. Porque ao falar do Sagrado Coração de Jesus, está falando de toda a pessoa de Cristo. E Jesus Cristo é a somatória de toda a perfeição. É a santidade assim que se dá na terra, que é efetivada, que acontece na terra. Isso aí nos oferece um modelo acessível. Mesmo que a gente não vai chegar nunca à perfeição, mas temos um modelo humano diante dos nossos olhos. Às vezes há um erro por aí, assim, um pouco na nossa época, que é pensar que vai ser mais santa a pessoa
que tiver mais formação doutrinal, que conhecer mais e conhecer melhor as coisas. Então, leva as pessoas a buscarem mais e mais coisas na internet, né? No YouTube, no SoundCloud, não sei o quê. Né? Isso aí seria como que fundamental, assim, para melhorar, para corrigir os erros, uma pessoa ser santa. Né? E tudo isso pode ser bom e pode ser ótimo, mas não é propriamente assim. Não é o conhecimento doutrinal que já é santidade. Né? Assim como acontece com uma pessoa para ser um bom profissional, não basta estudar as coisas, né? É preciso viver de uma forma coerente, né? Quer dizer, não basta ter os conhecimentos técnicos no trabalho, é preciso depois se relacionar com as pessoas, saber aprender dos outros, saber comunicar de forma conveniente, um monte de coisas depois são vida, né? Assim também na vida cristã. Então a gente vê que o essencial na vida cristã é ter Cristo como centro e segui-lo. Ele viveu, nós. Agora, caminhar com Cristo implica, assim, conhecê-lo e conhecer-nos mais, crescer no nosso conhecimento próprio. Nós nos conhecemos em Jesus Cristo. O melhor espelho que nós temos para saber como é que nós somos é olhar para Jesus Cristo. E as semelhanças e os contrastes nos ajudam a saber quem nós somos. E a formação cristã, todo esse conhecimento que a gente falava antes, conhecer, buscar, saber a doutrina, tá bom? Né? Mas nos deve ajudar a ser melhores. Não só a conhecer, mas né? Deve levar a procurar ter as virtudes que tinha Jesus Cristo, né? Sobretudo aquelas que nos faltam mais. É maravilhoso aí ir descobrindo as virtudes do coração de Jesus, né? A sua compreensão com as pessoas que tinham falhas e defeitos, como os apóstolos, né? Como ele sabia compreender, via aquilo e a sua fortaleza para dizer as verdades que ele tinha que dizer, a humildade que ele tinha, fazendo com que ele não revidasse perante, assim, as vezes, ofensas dos fariseus, né? A sua pessoa, e tantas coisas mais. Nossa, tantas qualidades, né? Então, interessa ir descobrindo como Jesus nos amava, né? E há muitas referências a isso nos evangelhos, eu vou pensar apenas algumas, né? Quando São João diz, por exemplo, no seu evangelho, que Jesus tinha muito amor a Marta, a sua irmã Maria e a Lázaro. Mostra que ele tinha, assim, um coração muito verdadeiro, que tinha preferências, que tinha um amor mais intenso por algumas pessoas, né? Isso às vezes desconcerta algumas pessoas que pensam, puxa, mas não é... sendo Jesus Deus, como é que ele amava mais uma pessoa do que outras, né? Não é injusto isso aí? Não, né? É sinal de que é um coração verdadeiro. Eu amo mais a minha mãe do que o motorista de Uber que está passando aí na frente, que eu não sei quem é. Com isso não ofendo ninguém, não ofendo o motorista de Uber, ninguém, só que é lógico, o que eu quero dizer, é lógico, tem que ser assim. Eu amo mais a pessoa que sintoniza totalmente comigo do que a pessoa que não tem nada a ver comigo, né? Nem com a minha vida. Assim Cristo também. Ele amava mais aqueles irmãos com quem provavelmente ele tinha convivido na infância, né? É o que se deduz, vamos dizer assim. Talvez quando a sua família ia a Jerusalém, que ia todos os anos determinadas datas, a casa desses três irmãos era pertinho de Jerusalém, talvez era o lugar onde eles se instalavam ali. Então, nos reconforta pensar que Jesus Cristo se envolvia sentimentalmente, né, com as pessoas. Que ele não era assim frio e distante. Que não era inatingível, tão elevado, tão perfeito, que, por assim dizer, não se miscuísse com as realidades humanas das pessoas próximas, não. Ele tinha realmente coração humano como o nosso, né? O próprio São João, que relata isso, ele também é chamado de discípulo amado, né? Ou em outras traduções, que às vezes sai o discípulo mais amado.
Isso significa que os outros apóstolos notavam que ele tinha uma preferência pessoal, assim, especial por João, que era o mais novinho da turma, né? E os outros apóstolos não se sentiam assim preteridos ou desatendidos, né? Porque sabiam que também eram muito amados por Jesus. Mas isso não se deu só com aqueles que conviveram naquele tempo lá com ele. Ele continua amando agora. E a gente deve pensar assim, que ele me ama pessoalmente. E talvez você, olhando para a sua vida, pode testemunhar que ele te ama muito. Porque ele foi te buscar lá onde você estava. Porque ele não te perdeu de vista em nenhuma circunstância. Porque ele te iluminou com a sua graça e deu impulso no coração. Não é só que ele ame a humanidade, e como você faz parte da humanidade, então está incluído nesse montão aí, né? Não, ele te ama individualmente. Jesus Cristo é capaz de dizer agora, de cabeça, qual é o número do seu CPF. E quantos quilos você está pesando? Talvez nem a gente se pesou recentemente, não sabe. Ele sabe. Né? E quantos fios de cabelo nós temos na cabeça? E qual a sua música preferida? Se você gosta do feijão em cima do arroz ou do lado do arroz. Né? Ou se você não gosta tanto de feijão com arroz. Né? Perfeitamente, individualizadamente, nessas... Isso bem considerado, assim, quando a pessoa para refletir, assim, com calma, isso aí nos dá tanta força, nos dá um outro modo de encarar a vida. E os problemas, e as dificuldades da vida, e a falta de tempo, e a falta de dinheiro, porque ele está próximo, está com o coração próximo. Ele está participando de tudo isso. E surge no coração um desejo grande, assim, de devolver amor por amor. O desejo de que nosso relacionamento com Jesus seja carinhoso, com detalhes, caprichado, bem cuidado, atencioso. E se entende bem, então, que a vida cristã não é cumprir uma série de regrinhas. Dar o dízimo conforme o costume, né? Viver uma hora de jejum antes da comunhão, pôr uma roupa branca na criança que vai ser batizada, fazer o sinal da cruz com a mão direita e não com a esquerda, enfim. Se trata de viver essas coisas e muitas outras, né? Mas como devolução de amor a Jesus Cristo. Que todas elas sejam como devolução de amor, como um gesto, uma oferta do meu coração. Que a genuflexão, o ajoelhar-se diante do Santíssimo Sacramento, seja estar dizendo no coração, Senhor, eu te amo. E porque eu te amo, eu me ajoelho, que é um sinal de reverência, de reconhecimento da sua grandeza. Em uma certa ocasião, houve uma procissão de Corpus Christi pelas ruas, da qual participava o Beato Álvaro del Portillo, né? E umas horas depois, assim, de ter acabado já a procissão, um dos que tinham estado também na procissão, comentou com ele que durante aquele tempo da procissão tinham passado uns helicópteros por ali, né, fazendo um ruído, né? E Dom Álvaro comentou, não percebi. Ele estava focado em Jesus Cristo, que estava lá na procissão. Né? Se passou o helicóptero, não passou, ele não tomou muita consciência. Né? Ele via Cristo na Eucaristia e ficava centrado naquilo. Para nós também, que a confissão seja isso, um reconhecimento de que eu o ofendi, né? Talvez em coisas muito pequenas, né? Mas que o meu coração sentiu, porque a delicadeza, a fineza de coração. E eu quero que ele me perdoe através do sacerdote, que é simplesmente instrumento dele. E que a comunhão seja uma ocasião de um encontro amistoso, um momento assim, de diálogo muito especial, uma ocasião de contato, que aviva mais essa amizade que já há, né?
que a mortificação, assim, oferecida na refeição, comendo um pouquinho mais de uma verdura que eu não gosto tanto, ou comendo um pouco menos daquele doce que está tão bom, que seja como uma pequena oferenda, né? Pensando em quanto que Ele me amou. Ao se oferecer por mim na cruz. Agora, esse modo de devolver amor a Jesus Cristo não se dá só nas práticas de piedade. Há pelo menos 2 frases de Jesus que abrem-se um grande panorama nesse sentido. A primeira é aquele: a mim o fizestes. Está falando de modo simbólico, assim, do juízo, e fala das pessoas que foram visitadas na cadeia, pessoas que foram vestidas, que foram alimentadas, que receberam um copo d'água, e diz: foi a mim que o fizestes. Essa é uma frase. E a outra é aquele: nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Essas 2 frases mostram de uma forma assim incontestável, né? Que o modo mais frequente, mais corriqueiro assim de mostrar o nosso amor a Jesus se concretiza no modo como nós manifestamos o nosso amor aos outros. Então nós temos que tratar cada pessoa, todas e cada uma delas, né, como se fossem Jesus Cristo. Aquela atenção, serenidade com uma pessoa assim de casa que pode estar num dia não muito bom, né, com irritabilidade lá, por motivos ou sem motivos, né? É Jesus que está nos dizendo bem ao ouvido, né? A mim o fizestes. Aquela pessoa que está com a mãe doente e nos pede oração, e nós lembramos de oferecer pequeno sacrifício por essa intenção, né? É Jesus que nos diz: nisto conhecerão que sois os meus discípulos. Aquele detalhe de carinho que a gente tem lá no dia de aniversário, daquela pessoa da família que fica feliz, né? Porque percebe que nós nos lembramos e tivemos uma atenção particular, é Jesus nos dizendo ao ouvido: a mim o fizestes. Todo mundo necessita disso, né? Jesus Cristo é humano e Ele sabe que os seres humanos são assim, porque Ele viveu e as pessoas santas precisam também dessa atenção, desse carinho, né? Em certa ocasião, um colaborador assim bem direto do Papa João Paulo II, era o seu porta-voz, né? Ele viu o Papa silencioso, assim, estava trabalhando numa mesa, né? Preocupado, cabrunhado, assim, que tinha algum problema lá, né? Tantas coisas tem a igreja, né? E esse colaborador se aproximou, assim, silenciosamente do Papa e disse em voz baixa, também quase que ao ouvido, assim, né? Disse: Santo Padre, a igreja inteira o apoia. E não falou mais nada, e se retirou, né? No dia seguinte, o Papa voltou a encontrá-lo e ele disse, né? Obrigado, eu precisava. Só isso, né? Mesmo uma pessoa muito santa, precisa disso, né? Precisa de repente saber, tem gente que está rezando pelo Senhor, você não está sozinho, né? Esse é o movimento que Cristo também pede de nós. Nossa santificação não se dá individualizadamente, assim, no sentido de independente, não. A mim o fizestes. A mim o fizestes. Quem mais de perto, assim, conheceu o coração de Jesus, no detalhe mesmo e na máxima percepção, foi sua mãe, Maria. Ela o acompanhou dia a dia, via aquele coração, desde quando era criança, desde quando era pequenininho, e na sua evolução, e com o passar do tempo, né? E ela teve muitos detalhes de carinho por ele, nossa, infindáveis, né? E ela recebeu também muitos gestos de atenção
e de carinho e mostras de amor por parte de Jesus. Então nós podemos pensar que ela pode ser também a melhor mestra para nós. De graça dos bons propósitos, afetos e inspiração. José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.